Existem diversos tipos de vilões dentro das histórias da Marvel, da DC ou de outras editoras. Alguns não têm controle sobre seus atos ou foram feitos para serem malignos, como é o caso de entidades cósmicas e seres demoníacos. Outros são vilões, mas seguem códigos de conduta, como é o caso da maioria dos vilões da galeria do Flash e alguns da galeria do Homem-Aranha também. Mas existem aqueles personagens que tinham a opção de serem pessoas boas, mas decidiram cair para o lado da vilania e cometeram as piores atrocidades que a humanidade já viu. E são esses que vamos ver no vídeo de hoje. Não teria como começar essa lista de outra forma senão com o Palhaço do Crime, o maior inimigo do Batman e o maior vilão da DC. O personagem é o caos em forma de gente, a encarnação do desastre e não tem outro objetivo em sua vida além de infernizar o Batman. A quantidade de crimes contra o personagem, sua família, Gotham e cidades próximas já deveriam ter feito do Coringa assunto no Parlamento de Defesa dos Estados Unidos. Quase todas as vezes que o personagem aparece em algum local, ele usa o seu gás no riso nos reféns, deixando todos desfigurados e nem sempre eles sobrevivem. Sua principal capanga, a Arlequina, passou anos sendo dependente emocional do personagem e o Coringa não tinha pudor nenhum de agredi-la constantemente e em público. A maioria se lembra dele ter deixado Bárbara Gordon em uma cadeira de rodas, mas esquecem toda a tortura que ele fez o comissário Gordon sofrer logo após isso, ainda tendo que ver fotos da sua filha após ser baleada. Ele também foi o responsável pela morte do Jason Todd, usando sua mãe como isca e o espancou com um pé de cabra, além de o explodir com uma bomba pouco antes do Batman chegar no local. O Coringa é um perigo para todos, ao ponto de que até mesmo os vilões temem o personagem e evitam ficar contra ele, e é quem abre o vídeo de hoje. E continuando com os vilões do Batman, Victor Zsasz vinha de uma família rica e se tornou o primeiro da sua turma na faculdade. Mais pra frente, até mesmo acumulou sua própria fortuna por meio de várias empresas e tinha um futuro muito promissor. Aos 25 anos, seus pais morreram tragicamente em um acidente de barco e embora aceitasse o ocorrido, Zsasz não conseguia deixar de se sentir deprimido com a perda deles. E para se distrair da depressão, ele passou a se envolver em apostas de alto risco, negligenciando totalmente as suas empresas enquanto ganhava e perdia as apostas. Tudo acabou em uma única partida, quando Zsasz apostou tudo que estava em seu nome contra o Pinguim e perdeu. Foi nesse momento que ele percebeu que nenhuma riqueza poderia dar sentido à sua vida e fugiu do cassino para tentar tirar a vida na ponte de Gotham. Antes dele pular, um assaltante o ameaçou com uma faca e o personagem percebeu que seus olhos eram tão vazios quanto os dele. Ele matou o assaltante e decidiu que a sua vida seria voltada a libertar as pessoas dos seus vazios, marcando em sua pele cada uma que ele libertasse. Ele se tornou um dos maiores assassinos em série da cidade e seu corpo é tão marcado que falta espaço para continuar cortando. Ele gosta de brincar com suas vítimas e já colocou toda uma escola de meninas como reféns, além de quase ter matado o Batman e o Robin e o Alfred em algumas ocasiões. Inclusive no universo de Injustice, foi ele quem matou o Alfred, mas isso aí eu não vou considerar já que é outro universo que, apesar de ser canônico, não faz parte da linha do tempo oficial da DC. Mas continuando com a lista, em terceiro, coloquei o Major Força. Esse aqui é um personagem que conseguiu ser tão babaca que criou toda uma campanha na vida real contra os seus atos. O sargento Clifford Smack passou pelo mesmo teste que o Capitão Átomo durante a Guerra do Vietnã, mas com Cliff eles aumentaram a quantidade de metal usada, em comparação com o projeto original, isso porque inicialmente o Capitão Átomo foi considerado um fracasso, e para não repetir o mesmo erro, eles tentaram fazer uma proteção adicional. Mas mesmo antes de conseguir poderes, o sargento já era um babaca, estava preso e condenado à prisão perpétua por seus crimes enquanto estava no exército, mas ele receberia o perdão presidencial se aceitasse fazer parte do experimento, o que ele fez e conseguiu os mesmos poderes do Capitão Átomo, só que em uma escala menor. Com certeza o personagem é lembrado pela sua batalha contra o Lanterna Verde Kylo Rayner. Ele chegou na casa do Lanterna, matou sua namorada, escondeu o corpo na geladeira, deixou um bilhete como se fosse dela para que ele a encontrasse e apareceu logo em seguida. Esse é um dos atos mais bárbaros dos quadrinhos e gerou uma revolta nas leitoras femininas cansadas de ver as personagens sendo mortas para motivação dos seus heróis. Inclusive, esse movimento foi nomeado como Mulher na Geladeira e existem estudos sobre esse arquétipo e tudo mais. Vale ressaltar que a Bárbara na Piada Mortal também está inclusa nesse movimento, mas claro que o mais brutal é em relação à namorada do Kyle. O que deixa tudo pior é que ela foi criada literalmente para morrer nas mãos do Major Força e tem umas 2 edições de existência antes do fatídico fato. Mas continuando, Eobard Thawne era um herdeiro com uma fortuna generosa deixada pela sua família e queria realizar o sonho de ser um Flash no ano de 2466. Ele realizou seu sonho por meio da Esteira Cósmica, um item usado pelo Flash para viajar no tempo que ele reconheceu e a comprou. Com esse objeto em mãos, ele tentou replicar o acidente que deu poderes ao Velocista Escarlate, mas o acidente não saiu conforme o planejado, apesar de que ainda assim, ele conseguiu os poderes que ele tanto queria. Mas por conta do experimento ter fracassado, o personagem acabou ficando com cicatriz em seu rosto e mentalmente instável, até mesmo
reconstruindo a sua face para ficar igual a de Barry Allen. As despesas do hospital custaram o resto da sua fortuna, mas pelo menos agora ele tinha a chance de ser parceiro do Flash, usando a esteira cósmica para voltar no tempo e usar os seus poderes para atuar ao lado do Barry. O problema é que a esteira cósmica estava danificada, e havia muito tempo que ninguém utilizava ela, e calculou mal o tempo desejado para sua viagem, onde ele foi parar em um ponto no futuro onde o velocista já estava morto. Para piorar ainda mais a situação, ele viu um pôster mostrando a batalha épica do Flash contra o Flash Reverso, onde o Flash matava o seu inimigo, que era na verdade Eobard Town. Isso fez a mente de Eobard, que já estava instável, entrar em um completo colapso, e ele virou um personagem maligno por conta disso. E ele decidiu se vingar de Barry Allen, que no fim das contas não tinha nada a ver com isso, mas acabou sobrando para ele. Alguns dos feitos mais malignos do personagem foram, por exemplo, matar Iris West, o grande amor da vida do Flash. Isso gerou um trauma enorme na vida do Velocista Escarlate, e um bom tempo depois, ele foi se apaixonar novamente por uma mulher chamada Fiona Webb. O problema é que novamente o Flash Reverso apareceu e decidiu matá-la, dizendo que o Flash não merecia ser amado por ninguém. Listar tudo de ruim que esse personagem já fez é um trabalho bem complicado. Ele até mesmo passou a viajar no tempo para a infância do Barry para tornar a sua vida um inferno. E isso desde incendiar a casa dele quando ele era criança e tirar a existência do seu melhor amigo. Basicamente, ele pegou a linha do tempo de uma criança, a apagou, simplesmente para deixar o Barry chateado, sendo que ele ainda nem era um herói nem nada. Mas ele não é babaca só com Barry. Ele também foi revelado ter matado o seu único irmão no futuro e reescreveu a linha do tempo para ser filho único. Também rasgou a carta do Thomas Wayne para o Batman, deixou uma mulher que o rejeitou em estado catatônico e matou Nora Allen. Mas começando agora com o lado da Marvel, vamos com os dois pés na porta e vamos falar do Caveira Vermelha. Ele nasceu em uma vila na Alemanha e em 1933 se juntou ao Partido Alemão durante a Segunda Guerra Mundial, onde eu espero que vocês entendam que eu não vou falar o nome porque eu não tô interessado em perder a monetização desse vídeo. Com a ascensão do partido, ele ficou extremamente frustrado por ainda ser uma das pessoas do suporte e não um combatente, mas isso mudou após fazer amizade com o do Bigodinho, que viu no personagem um combatente em potencial. Ele se tornou um dos protegidos do alto escalão, mas sua transformação definitiva aconteceu quando ele foi submetido a uma versão experimental do soro do super soldado. O soro, ainda imperfeito, amplificou suas capacidades físicas, mas sua aparência ficou desfigurada em uma caveira vermelha. Ele adotou essa transformação, assumindo o nome Caveira Vermelha e se tornou o líder da Hydra, uma facção voltada para experimentos científicos e conquista global. O simples fato dele ser um simpatizante de tudo o que ocorreu naquela época já seria motivo mais que o suficiente dele ser perseguido firmemente pelos heróis, mas ele vai muito mais além que isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, como líder da Hydra, o Caveira Vermelha orquestrou atrocidades, incluindo experimentos científicos desumanos em prisioneiros de guerra e civis. Ele supervisionou campos onde milhares foram torturados e mortos, muitas vezes testando armas biológicas e químicas para alcançar os objetivos da Hydra. Ele também desenvolveu planos para espalhar caos, como liberar vírus mortais ou manipular governos através de infiltração, como aconteceu em Capitão América número 350 de 1989, onde ele orquestrou a criação de clones e experimentos genéticos, incluindo a tortura de aliados do Capitão América para quebrar o seu espírito. Ele também tentou várias vezes desencadear guerras globais, como quando usou a Hydra para tentar controlar nações através de lavagem cerebral em massa e assassinatos de líderes mundiais. Mais recentemente, o Caveira Vermelha manipulou a realidade com a ajuda do Cubo Cósmico para reescrever a história de Steve Rogers, transformando ele em um agente da Hydra. Esse plano não apenas devastou a confiança dos heróis, mas também causou destruição em larga escala, com cidades inteiras sendo atacadas por forças da Hydra sob sua influência. Sem contar que eles orquestraram uma invasão alienígena para dar pretexto ao Capitão América falso se tornar o presidente, o que gerou muitas mortes também. Já o sexto, Wilson Fisk, desde que era jovem estava envolvido com o crime organizado, usando sua inteligência afiada e brutalidade para subir na hierarquia do submundo. Na adolescência, Fisk já trabalhava para gangsters locais, aprendendo as nuances do poder e da manipulação, mas ele eventualmente eliminou seus mentores, assumindo o controle do crime em Nova York. Adotando o codinome de Rei do Crime, ele construiu um império criminoso, controlando extorsão, tráfico de drogas e corrupção política com uma fachada de homem de negócios. Wilson Fisk, quando descobre a identidade secreta de Matt Murdock, sistematicamente destrói a sua vida, tirando sua licença de advogado, congela suas contas bancárias, o incrimina, destrói seu apartamento e deixa o Demolidor à beira da loucura. Mas isso é pouco perto de quando ele assassinou sua própria esposa em um momento de fúria, e já esmagou o crânio de um dos seus capangas que foi acusado de ser um traidor. Falando em capangas, uma personagem chamada Maya Lopes é filha de um antigo capanga do vilão que foi morto por sua causa. Ele enganou a personagem para que ela acreditasse que o responsável foi o Demolidor, o que fez ela dedicar a sua vida a ir atrás dele, mesmo isso sendo uma mentira. Sem contar que o Rei do Crime foi um dos primeiros a ir atrás da família do Peter Parker quando ele revelou ser o Homem-Aranha, coisa que com certeza ele se arrependeu muito de ter feito. Mas em sétimo, eu coloquei o Senhor Sinistro. Esse que é um dos poucos seres em todo o universo Marvel que é odiado mutuamente pelos humanos e pelos mutantes. Ele é verdadeiramente cruel e passou séculos da sua existência trazendo sofrimento com seus experimentos. O personagem se tornou o maior geneticista da editora por meio de diversos experimentos ilegais com humanos, os usando como cobaias ao longo dos séculos. Um dos momentos mais marcantes acerca disso foi durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele trabalhou ao lado dos alemães nos campos de prisioneiros. Ele foi até mesmo apelidado de
Nosferatu, por causa da sua aparência e de tirar sangue de todos no local. De acordo com Magneto, o Senhor Sinistro oferecia doces às crianças em troca de amostras de sangue. Em 1968, ele foi para o Vietnã, onde sequestrava soldados nas florestas e moradores de suas casas, sendo chamado de Diabo Branco e criando toda uma lenda folclórica em torno dele. Mais tarde, ele se mudou para o estado de Nebraska, onde criou um laboratório no porão de um orfanato, sequestrando as crianças que despertavam mutações para os seus planos. Sinistro também foi o principal responsável pelo massacre dos Morlocks, que basicamente foi um genocídio contra esse grupo que já é hostilizado pela sua aparência. Ele também foi atrás de assassinar os membros da família Rasputin, que é a família do Colossus e da magia, além de ter destruído o universo Marvel na Era de Krakoa. Até ele admitiu que foi uma má ideia e voltou no tempo para desfazer o que havia feito, mas não existe personagem menos confiável na editora do que o Sinistro. Tanto é que a Moira havia barrado o Sinistro em Krakoa, mas o Magneto e o Xavier aceitaram, o que levou à ruína da nação mutante, o que foi bem merecido, né? Convenhamos. Apesar dessa fase ser muito boa, que decisão estúpida desses dois de colocarem um personagem na ilha. Mas enfim, ainda falando de mutantes, Victor Creed é um dos mais brutais de toda a Marvel, tanto por culpa da sua mutação, quanto do péssimo caráter que ele tem. Para vocês terem uma ideia, o primeiro encontro dele com Wolverine gerou uma luta brutal entre os dois, mas não foi aleatório. Creed o rastreou, abusou da namorada do Wolverine e depois a matou. Depois da luta dos dois, ele criou uma tradição de ir atrás do Wolverine todo aniversário dele e simplesmente destruir algo que ele ama, geralmente matando alguém importante para ele. Quando os heróis fantasiados começaram a se manifestar, ele criou seu próprio traje para atuar como vilão e passou a perseguir humanos simplesmente pelo puro prazer de fazer isso. Na verdade, isso se tornou o comportamento padrão do personagem, que é matar grupos inteiros quando saía para missões após trabalhar como mercenário. Inclusive, quando a nação mutante Krakoa foi fundada, uma das primeiras regras estipuladas foi não matar humanos. O Dente Sabre, na sua primeira missão, matou um grupo inteiro de agentes e estreou a prisão subterrânea de Krakoa. Ele foi um dos personagens que foi atrás do Wolverine para que fizessem experimentos nos projetos do governo e também esteve ao lado do Senhor Sinistro no massacre dos Morlocks. Mas não contente com todas as mortes, ele ainda voltou mais tarde nos esgotos para matar os Morlocks que haviam sobrevivido. E para finalizar o vídeo de hoje, em nono, coloquei um personagem que não é de nenhuma das duas editoras, que é o Trag. Trag é o vilão final da série Invencível e o Viltrumita mais poderoso do seu tempo. E para quem não quiser spoilers dos quadrinhos, é melhor parar o vídeo por aqui. O personagem liderou sua raça por séculos e foi treinado desde criança para ser o guerreiro e líder mais poderoso de todos. Ele é tão insano que o Conquista e o Omni-Man o temiam, além dele ter dado uma surra nos pesos pesados da HQ durante a Guerra Viltrumita. De início, ele parecia ser um vilão no mínimo razoável, mantendo Mark e sua família vivos, mesmo com a vantagem de força e fazendo um acordo com os líderes da série. O problema aumentou quando o Trag descobriu que na verdade o Omni-Man e a sua família são os herdeiros do trono de Viltrum. O personagem atacou o Omni-Man para que ninguém descobrisse a verdade, mas era seu dever passar o trono e os outros da sua raça sabiam e apoiaram o Omni-Man. Trag foi derrotado, mas ao invés de ser morto, ele foi exilado e começou a planejar a sua vingança. Ele conquistou Traxxan, uma raça fraca fisicamente, mas com a característica de envelhecerem muito rápido. Isso, combinado com o sangue Viltrumita, que envelhece extremamente devagar, criou uma raça Viltrumita híbrido maduro para o combate em poucos meses. E como a gravidez dos Traxxan também é muito mais rápida, Trag simplesmente tinha montanhas de filhos que ele estava disposto a sacrificar em sua vingança. Seus filhos, mesmo fazendo o seu melhor para trazer orgulho a Trag, eram tratados com desprezo e foi justamente isso que causou a queda do mais poderoso dos Viltrumitas. Mas esse foi o vídeo de hoje e se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo, me fala qual desses vilões você acha que é o mais cruel e o que o menos merece misericórdia. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.